Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à OAB Tatuapé virtual. Mais uma atividade, é um prazer estar com vocês e receber a todos os participantes desta noite. Eu tenho a grata satisfação de poder estar mediando, esta atividade promovida pela Comissão de Direito Tributário da OAB Subseção Tatuapé, e em nome da diretoria, da nossa presidente, a doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, dou as boas-vindas e, desde já, parabenizo pela iniciativa, doutor Adalberto Tamura e os demais palestrantes que estão aqui presentes. Passo a palavra, então, agora para o doutor Adalberto. E antes de passar a palavra, me desculpe, doutor Adalberto, só vou pedir para alguém desabilitar o compartilhamento e só colocar no momento em que a gente começar a atividade. Eu estou vendo aqui dos participantes, temos participantes que estão nos acompanhando pelo Zoom, vários participantes, e temos também a transmissão ao vivo Facebook, para quem puder estar nos acompanhando pelo Facebook da OAB do Tatuapé. Ao meu colega de diretoria, assessor de diretoria, doutor Jarbas Marques, dou as boas-vindas, muito obrigado pela sua participação conosco, e aos demais que estão aqui entrando, estou vendo os nomes aqui, ainda não vejo as carinhas, mas a todos, já, muito obrigado por estar conosco. Doutor Adalberto, a palavra é sua. Boa noite, doutor Sérgio Islan, na pessoa que cumprimento toda a diretoria da OAB Tatuapé. É uma honra para nós, aqui da Comissão de Direito Tributário, estarmos aqui. A todos e a todas pelo Facebook, boa noite. Bom, é uma grande alegria estarmos aqui na semana, no mês do advogado. E semana passada, doutor Islan, tivemos um imprevisto, mas não foi culpa da OAB Tatuapé, foi problema no Facebook. Então, pedimos desculpas a todos, pelo inconveniente. E esperamos que hoje todos tenham aí um ótimo proveito nessa noite. Bom, primeiramente eu agradeço também os membros da Comissão de Direito Tributário, todos aqui presentes, que em breve nominarei. Muito obrigado. E esse trabalho da cartilha, Tributação Incidente sobre a Advocacia, é um projeto já antigo, da OAB Tatuapé, desde 2017, na gestão do Dr. Leopoldo Oliveira, e no qual foi criada uma cartilha para os advogados e as advogadas, saberem as opções de tributação, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. E o motivo também desse projeto foi duas grandes novidades à época. Primeiro foi uma questão da OAB sobre a possibilidade do advogado e da advogada constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. Foi um motivo. E o segundo motivo, também em 2016, vigorando em 2018, foi uma legislação do Simples Nacional, no qual permitiu-se a atividade de advocacia, o ingresso ao Simples Nacional, no qual comentaremos também ao longo dessa noite. Também, para quem está no Facebook, passaremos o link para fazer o download da cartilha. A gente fez Em 2018, apresentamos na OAB Tatuapé essa versão da cartilha física, no qual apenas 100 impressos foram disponibilizados em um único dia, também no mês do advogado. Já em 2019, ano passado, fizemos uma atualização dessa cartilha, no qual a gente gerou uma versão digital, que todos vocês terão acesso agora pelo download, no qual apresentaremos também. Pediria a gentileza da doutora Vanessa
Se puder compartilhar, doutora, por favor. Perfeito. Bom, essa aqui é a cartilha. Tem um link também na apresentação para, né, baixar pelo site, né? Também o Dr. Vinícius também vai postar no Facebook para todos, né? Então vocês podem baixar essa cartilha que apresentaremos aqui. Bom, essa primeira versão da cartilha, tivemos uma equipe da Comissão de Direito Tributário, no qual agradecemos imensamente a doutora Ivone Ferreira. Na época, a gestão era presidente da Comissão de Direito Tributário, hoje também é assessora da diretoria e membro consultivo da nossa comissão. Ela foi idealizadora desse projeto, no qual tivemos também a presença dos advogados e advogadas, né? Dr. Marcelo Scalimbre, Silvia Gonzaga, Diogo Parpinelli, Camila Talão, Andréa Justo e Bruna Casagrande, também com a revisão do Dr. Marcelo Oliveira. Já em 2019, tivemos uma versão atualizada, com o ingresso de novos membros na nossa comissão, né? Também aqui presente hoje, o Dr. Rodrigo Cabral, o Dr. Luciano Rodrigues, a doutora Edna Dias, também a participação do Dr. Alexandre Felício, Dr. Ricardo da Costa e também doutora Cristina Furuia, né? E agora, na apresentação de hoje, também agregando ao nosso time da comissão, temos também hoje, também presente, a doutora Laura Caroline, doutor Giaquinto e também a presença, né, e participação da doutora Vanessa Castro e Vinícius Santiago, que nos apoia aqui. Pode passar, doutora Vanessa, por favor. Bom, o objetivo desse projeto foi servir a advocacia passando uma visão simples, né, das opções que o advogado e a advogada têm para a tributação, ou seja, na pessoa física e também na opção de pessoa jurídica, nos diversos regimes tributários. Aqui é uma estatística que a gente acompanhou desde o nosso primeiro lançamento em 2018, fizemos um levantamento da quantidade de sociedades, né, e advogados constituídas no estado de São Paulo. Então, a Comissão Permanente de Sociedades de Advogados da OAB São Paulo, né, nos passou a informação. Em 2018, tivemos 21.547 sociedades. Né? No mesmo mês, né, no caso, julho de 2019, esse número cresceu e passou a 27.668 sociedades de advogados, divididos aí, né, entre sociedades unipessoais e sociedade pluripessoais, né, que é mais de 2 sócios. E o ano passado, para 2020, né, então, em um período de um ano, tivemos aí um crescimento de 17% aproximadamente, passando o número a 33.510 escritórios de advocacia no estado de São Paulo. Esse número é um número muito grande, comparado ao número de advogados e advogadas inscritos na pessoa física, que hoje somos em cerca de 325 mil, só no estado de São Paulo, e o crescimento de 2020 para 2000, né, de 2019 para 2020 na pessoa física foi em torno de 4%, frente aí a 17%, né? E esse número de 33.510 é dividido aí em 15.447 sociedades unipessoais, representando cerca de 46%, né, do número de sociedades, então um número bem grande de sociedades composta por um único advogado ou advogada, e também 18.063 sociedades pluripessoais, né, ou seja, mais de 2 advogados ou advogadas. Tá? Então é um número que a gente acha importante, né, a gente apresentar aqui esse crescente número
de pessoas, né, físicas migrando para o modelo pessoa jurídica. Por favor. Bom, na modalidade pessoa jurídica, a atividade de advocacia, ela permitiu, né, o ingresso a um regime tributário simples nacional a partir de janeiro de 2018, né, no qual apresentaremos brevemente, né. Também a sociedade de advocacia, ela pode fazer uma opção para o regime tributário lucro presumido e lucro real também. Lucro real na atividade de advocacia, normalmente somente para aquelas grandes bancas, né? Porque acima de 78 milhões de reais de faturamento ao ano, obrigatoriamente a sociedade ela precisa ser optante pelo lucro real, não tem escolha, né? Então, abaixo de 78 milhões ao ano, é possível a sociedade escolher qual regime adotar, né? Lucro presumido, né? E o Simples Nacional tem um limite também de 4 milhões e 800. Já essa opção lucro arbitrado é uma opção pouco conhecida, né? No qual o fisco ele arbitra uma taxa, né? Para tributação pouco aplicado também, tá? Bom, Simples Nacional. Simples Nacional, de simples, basicamente o nome, né? Porque a gente vai apresentar aqui a fórmula de cálculo, né? A seguir. Pontos importantes do Simples Nacional. Então, mais uma vez, ele foi permitido a partir de 1 de janeiro de 2018 para atividade de advocacia, ou seja, essa modalidade tributária tem uma série de restrições legais. Uma delas é a atividade, né? No qual a advocacia 2018. O outro ponto é o limite de faturamento anual, que é o faturamento de 4 milhões e 800 ao ano, que é uma média de 400 mil reais ao mês. Um outro ponto é restrição societária, ou seja, o advogado ou advogada que participa, né, de uma sociedade optante pelo Simples Nacional, caso tenha participações societárias, né, ou gestões, né, administrativas, diretoria em outras entidades, é importante a gente avaliar também o regime tributário da outra sociedade e também a participação societária, que a legislação, né, faz algumas restrições, né? Outro ponto também é a regularidade tributária, ou seja, toda empresa optante pelo Simples Nacional, né, é necessário manter as certidões tributárias em dia, né? Também junto à regularidade tributária, a parte da contabilidade, que é também a parte financeira, né, que a própria legislação exige esse acompanhamento, né, financeiro das sociedades optantes ao Simples Nacional. Mais uma vez, a Lei Complementar 155 de 2016, né, que permitiu a atividade de advocacia ingressar aí a partir de 2018. Aqui, a fórmula de cálculo, né, que a gente vai apresentar no slide a seguir, basicamente, a alíquota efetiva, para ficar um pouquinho mais claro, é o percentual aplicado ao faturamento bruto no mês. Só que para definirmos essa alíquota, a gente tem uma fórmula, né, não é uma alíquota fixa em lei, né? Então precisamos encontrar essa alíquota. Basicamente essa fórmula, receita bruta dos últimos 12 meses, vezes, né, multiplicado pela alíquota da tabela que a doutora vai apresentar no slide a seguir, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Por favor, doutora Vanessa. Bom, essa aqui é a tabela do anexo 4. O que é o anexo 4, né? Dentro do Simples Nacional, isso no âmbito federal para todas as empresas, né? Existem 5 anexos, né? Que basicamente são 5 tabelas. E a advocacia ela é enquadrada no anexo 4, né? Que é essa tabela. Só que essa tabela ela é um pouco confusa, né, pessoal? Então, para ser um pouquinho mais fácil, né? A gente colocou aquele resumo da fórmula para a gente achar qual que é o percentual, né? Em resumo, primeira faixa, né, que é até 180 mil ao ano, que é uma média mensal, 15 mil reais, né, até 15 mil reais, é aplicado diretamente sobre o faturamento bruto 4,5%. Essa é a fórmula. Já na segunda faixa para cima, a gente precisa aplicar aquela fórmula anterior para a gente achar a alíquota efetiva, porque não é esses 9% ou os 10%, né? Temos que achar qual que é a alíquota efetiva que a gente vai apresentar ao final, né,
desse trabalho, a gente vai apresentar alguns casos práticos, né? Que na cartilha vocês vão ver também que tem vários casos, né? Comparativos de tributação. A gente vai colocar alguns, né? Ao final. E agora, para continuar os trabalhos, né? Dessa noite, eu apresento a doutora Laura Caroline, que iniciará os trabalhos da parte dos tributos. Por favor. Olá, muito obrigada, doutora Adalberto. Muito obrigada a toda a equipe da Comissão de Direito Tributário da OAB Tatuapé pela oportunidade de falar um pouco sobre a advocacia a tributação na advocacia, né? É sempre importante a gente falar um pouco como que incide os impostos para os nossos colegas, assim como a gente trabalha com empresas também, então é sempre interessante falar para os nossos colegas como que vai funcionar o imposto de renda, a CSLL, que eu vou falar sobre esses dois impostos, né? Então, vamos lá. É muito importante, primeiro, entender a base legal do imposto de renda à pessoa jurídica. O imposto de renda, ele está previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, bem como no artigo 43 ao artigo 45 do Código Tributário Nacional e também no Decreto 9.580, de 2018, que dispõe sobre o imposto de renda à pessoa jurídica e também sobre o imposto de renda à pessoa física. Mas o que é interessante a gente entender aqui na tributação na advocacia? É importante a gente saber como que é tributado para o profissional liberal e como que é tributado para o profissional em sociedade unipessoal. É sempre interessante, assim como nas empresas, fazer um planejamento tributário numa sociedade unipessoal ou numa sociedade pluripessoal. Por isso, a gente precisa entender as alíquotas que são aplicadas para um profissional liberal e, por outro lado, por uma sociedade unipessoal. Para um profissional liberal, pessoal, é interessante a gente entender que até 27,5% pode ser aplicado sobre os rendimentos de honorários, né? Então, não tem como fugir do imposto de renda. A gente precisa declarar o imposto de renda. Já, como o doutor Adalberto falou, numa sociedade unipessoal, nós podemos iniciar com um Simples Nacional. E com o Simples Nacional, um valor de até 180 mil anual, nós temos 15 mil mensal. Sendo assim, você pode calcular a alíquota de 4,5%. Nesse sentido, fica muito mais viável você trabalhar numa sociedade unipessoal do que você trabalhar como um profissional autônomo. Então, é nesse sentido que a gente aplica o planejamento tributário na sociedade de advocacia, né? É sempre importante você entender que a redução da carga tributária como sociedade unipessoal ou pluripessoal vai melhorar o desenvolvimento da sua carreira e também, consequentemente, o seu crescimento, né? Agora, com relação à contribuição social sobre o lucro líquido, está prevista na Lei 7.689 e a alíquota é aplicada de 9% pelo lucro presumido. A CSLL, ela tem como objetivo, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem por objetivo a contribuição sobre a Seguridade Social. Então, aposentadoria, seguro-desemprego, todos os benefícios sociais, as pessoas jurídicas devem contribuir para esses benefícios. Então, todo o cálculo realizado, tanto de imposto de renda como de contribuição social de lucro líquido, é da mesma forma, vai ser aplicado do mesmo jeito, do mesmo regime, tanto para Simples Nacional, como lucro real ou presumido. Agora, falando de lucro presumido, pessoal, é muito interessante a gente entender que já se fala, presume-se um percentual do lucro. Então, o imposto de renda é regulamentado de uma maneira um pouco diferente. O imposto de renda ele é calculado sobre os 32%, que é regulamentado pela lei do lucro presumido, é 15% sobre os 32%. Então, é um cálculo mais voltado para a contabilidade, mas na prática não é difícil.
Mas como a gente está começando, para advogados iniciantes, o mais viável realmente seria o Simples Nacional, o regime de tributação do Simples Nacional, que tende a ser a alíquota bem menor. Agora, além desses impostos, existem outros também que incidem na advocacia. E eu vou passar a bola agora para o meu amigo José Jaquinto para falar sobre PIS e COFINS. Muito obrigada. Boa noite a todos, estão me ouvindo, me vendo? Um pequeno problema aqui na... Me vendo? Boa noite a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor Bom, Jaquinto. Primeiro, Perfeito. doutora, parabéns pela exposição brilhante, aí, comentários e exposição, do modo geral, sobre a importante elucidação do imposto de renda. Parabéns, doutora Adalberto, também pelas exposições aí e dados importantes, né? Antes de mais nada, aí, 33 mil escritórios de advocacia na pessoa jurídica, dados importantíssimos, né? Eu não tinha ideia realmente que estávamos aí com esse número. 325 mil na pessoa física, advogados, só no estado de São Paulo, também sensacional, né? É um amor da advocacia, né? De modo geral, né? Eu acho que a nossa profissão realmente é apaixonante, né? A área tributária não podia ser diferente, né? É uma área multidisciplinar, como o doutor e a doutora muito bem explanaram. A gente percorre aí do direito à área financeira, bem como a área contábil, através de segundos, né? Porque a gente tem que entender de cálculos não muito fáceis, muitas vezes, como o doutor também falou, o simples, de simples não tem nada, né? É bem complexo o cálculo, realmente precisamos aí de profissionais capacitados, precisamos aí dos valer dos nossos colegas até de outra profissão, no caso, os escritórios de contabilidade, muitas vezes, claro, profissionais fundamentais, porque a legislação brasileira, caros amigos, é complicadíssima, né? Ela é multidisciplinar do ponto de vista tributário, né? Vivemos até, podemos falar assim, num carnaval tributário já há mais de 50 anos, né? Estamos aí, às portas da reforma tributária. O meu tema, PIS/COFINS, eu fico aqui com a vontade de comentar sobre a reforma tributária, mas vamos focar a cartilha, que é o nosso objetivo, né? Apesar de a gente aí, a todo momento, doutor Adalberto, doutor Rodrigo, vamos ter oportunidades aí adiante, tenho certeza que a comissão, parabenizo aí, antes de nada, até doutor, pela condução, doutor Adalberto, agradeço, creio que eu seja o membro mais novo ou quase mais novo, completo, se eu não me engano, hoje 2 meses de muita discussão, nossas discussões são prazerosíssimas, enriquecedoras, eu acho que estou muito feliz mesmo, as aulas que a gente ouviu agora foram sensacionais, os nossos debates realmente enriquecem bastante. Parabenizo a condução aí da nossa comissão tributária, claro, agradeço pelo convite, antes de mais nada também. Bom, o PIS/COFINS, gente, hoje vamos se focar na recente legislação, a doutora Vanessa colocou aqui, muito obrigado. A gente tem a IN 1911, basicamente. O PIS/COFINS, ele é quase uma alma gêmea do imposto de renda. Então, para a gente falar de lucro real, a gente se vale do PIS/COFINS não cumulativo, que eram aquelas antigas leis famosas, inclusive, já vintenárias, 10.833 e 10.37, as famosas até hoje, então, né? A IN 1911, o que ela fez no final de 2019? Ela consolidou todas as leis esparsas do PIS/COFINS. Então, hoje, a gente tem como parâmetro a IN 1911, tanto para o PIS como para a COFINS. Ela teve várias alterações, pessoal, mas eu vou focar em 3, basicamente. Ela manteve, claro, a carga tributária para o PIS/COFINS cumulativo, que era a Lei 10.833, 65 para o PIS e 3
para o COFINS, realizando uma carga tributária de 3,65. Ela manteve, obviamente não poderia ser diferente, a carga tributária para o PIS/COFINS não cumulativo, 1,5 do PIS e 7,6 do COFINS. É muito cálculo, né, gente? Muito número, muita contabilidade, é muito HP, é a área tributária, apaixonante, né? Então, temos as duas cargas tributárias, do PIS/COFINS cumulativo e do PIS/COFINS não cumulativo, mantido, obviamente, não poderia ser diferente, pela IN 1911. A própria IN, ela trouxe, além da consolidação, algumas características interessantes. A principal delas, que daria por si só para a gente falar aqui mais de 8 horas seguidas, do famigerado crédito de insumos, os famosos insumos, para as oportunidades para os nossos escritórios e para os nossos clientes. Afinal, a gente orienta quando tomar crédito, quando não tomar crédito. A IN consolidou a recente decisão do STJ, onde trouxe uma característica específica para o PIS/COFINS, ou seja, a essencialidade. Creio que essa seja uma mudança mais importante, além de uma segunda que eu vou comentar, o famoso crédito de PIS/COFINS, pessoal, que deu aí o que falaram, vem dando o que falar há quase 20 anos, lembrando a relação lá de 2002, 2003, já completou a maioridade, né? 18 anos de discussão PIS/COFINS. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje, exatamente hoje, a discussão é essa. O que vale é o princípio da essencialidade, não mais o princípio da a fórmula necessária, o insumo usual necessário, que era um conceito lá do imposto de renda, tampouco o insumo direto, que era aquele primeiro conceito do ICMS. Ou seja, o PIS/COFINS ele tem uma característica própria. Ele tem a sua característica, as suas leis específicas e principalmente a questão do insumo, hoje absorvido pela IN 1990, além de outros instrumentos normativos. Mas esse do insumo é bem importante. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto que a legislação comentou foi da exclusão do PIS/COFINS, a exclusão do ICMS, base do PIS/COFINS. Ela trouxe também no seu bojo essa questão. Claro, gente, eu não vou avançar mais porque a gente estaria aqui fazendo uma tese ou discutindo teses. Mas esses 3 pontos merecem destaque na IN 1990 com relação ao PIS/COFINS. Para o escritório de advocacia, para si, né, para melhorar a carga tributária, como a doutora Laura muito bem pontuou. Eu acho que o próprio escritório de advocacia tem que entender o melhor enquadramento da carga tributária, claro, levando em consideração, se ele tiver um faturamento, a doutora Adalberto, acima de 18 milhões, para as grandes bancas, ele é lucro real não cumulativo, ponto. Não temos o que falar. Ao passo que se ele não chega, esperamos que todos cheguem, né? Não tem problema nenhum em pagar imposto, né? Mas a nossa carga tributária até 4%, né? Quase o efeito confisco, vamos dizer que sem problemas. Lembrando que o PIS/COFINS daria direito a crédito, né? Então, você paga uma carga tributária alta, mas ao passo que você pode se aceitar de eventuais créditos. Por outro lado, o PIS/COFINS cumulativo, lucro presumido, se o escritório, por algum motivo, entender que é essa carga tributária, ou não entender, infelizmente, a situação dele, o levar a ser um lucro presumido PIS/COFINS cumulativo, ou seja, ele já estourou a faixa dos 6, né? Mas, por outro lado, ele está faturando mais de 4 milhões e 800. Então, necessariamente, ele vai ter a carga tributária dele majorada lá no lucro presumido e no PIS/COFINS cumulativo, né? Talvez tenha uma carga tributária em torno de 16%. Carga tributária alta, né? E não dá direito a crédito. Então, o PIS/COFINS, ele se adapta, se amolda perfeitamente ao imposto de renda, lá do simples, lucro presumido e lucro real. Ele vem acompanhando com as características próprias. Então, pessoal, esses são os principais pontos que eu gostaria de falar, sem a gente se alongar, porque a gente tem outros colegas aí para falar. Agradeço a oportunidade de, rapidamente, em alguns minutos, traçar as principais características do PIS/COFINS. Obrigado, doutora Vanessa, colocando o COFINS, né? A famosa 10833, 1067, quase vintenária, IN 1911, é hoje a famosa, com as suas discussões. E, obviamente, agradeço aí a toda a comissão, aos membros, os demais colegas da comissão, não posso esquecer, eu anotei todos os nomes, mas eu tenho medo, Alberto, de esquecer, e aí um colega, né, doutora Laura, doutora Vanessa, doutor Nícios, todos, né, eu me sinto muito honrado de estar aqui,
falando um pouquinho, mas o trabalho foi feito pela comissão, como o doutor Adalberto muito bem falou, por todos, né, os membros aí que talvez não estejam mais conosco e os novos, né? Muito feliz, muito legal. Creio que esse nosso manual ele é super útil para a advocacia. Eu acho que é como se fosse uma bíblia de mesa, viu, pessoal? Quem gosta da tributária ou quem quer mirar o advogado que está iniciando e tem a ideia de uma área tributária, seja muito bem-vindo. É uma área realmente apaixonante, né? É área multidisciplinar, tem que estudar bastante, obviamente, mas é uma área prazerosa. Agradeço a todos os colegas do Facebook, todos os membros das demais comissões. Estou olhando aqui, está aparecendo nomes, né? Então, agradeço a todos. Passo a palavra agora para a minha querida amiga, doutora Edna, já de longa data, muito feliz em estar dividindo essa tribuna virtual. Olha que maravilha, esse novo normal, né? A gente pode estar dividindo a tribuna com mais colegas. Então, doutora Edna, humildemente passo a palavra à senhora para ouvir aí um pouquinho do seu conhecimento e vou ficar bem atento. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Obrigada a todos. Obrigada, doutor José Paulo Jaquinto. Excelente palestra, né? E muito agradecida por participar dessa banca virtual, como você bem colocou. Agradeço ao doutor Islam, doutor Adalberto, doutor Rodrigo, Vanessa, doutora Laura, doutor Luciano, o Vinícius, que está nos apoiando, a todo mundo da comissão, doutora Rosemary, e vamos conversar um pouquinho sobre contribuição previdenciária, né, e também sobre o ISS. Né? Então, vamos lá. O advogado, né, ele pode ser um segurado, ele é um segurado obrigatório se ele for um empregado, né, de acordo com a Lei 8.212 de 91, né, que trata sobre a seguridade, o custeio, e o Decreto 3.048 de 99, que criou o regulamento da Previdência Social, né. Então, o que acontece? O segurado obrigatório, que no caso seria o contribuinte individual, ele seria os advogados, né, que prestam serviço que trabalham por conta própria, de forma autônoma, ou que prestam serviço de natureza eventual às empresas, sem vínculo empregatício. Então, todo aquele que não tem o vínculo empregatício, que presta esse serviço, ele é considerado contribuinte individual, ou ele pode prestar o serviço para a empresa, que ele vai ser o segurado obrigatório, mas de acordo com a empresa, está lá no artigo 9º do regulamento da Previdência Social. Né? E aí ele pode contribuir, né? Se ele for, no caso, como empregado, né? No caso, ele vai utilizar a tabela, né? Que a gente tem, que varia que seria do percentual de 5, 11 até 20%, que está lá na Previdência Social, e se for contribuinte individual, vai ser 20% direto sobre a prestação de serviço. O código de recolhimento, né, para o contribuinte individual, que às vezes as pessoas acabam perguntando, para aquele que tem direito à aposentadoria também, ele vai ser o 10.007, que é o contribuinte individual mensal, e o 1104 para o trimestral, que ele também pode fazer a opção por trimestral, para pagar de forma trimestral. Se for um contribuinte individual autônomo, que, né, não presta serviço à empresa, né, tem a opção de aposentadoria apenas por idade, o código vai ser 11.080, né, e vai ser o recolhimento, pode ser o recolhimento trimestral. Se for trimestral, vai ser 11.98, desculpa. Então, esse daqui, ele não tem direito à aposentadoria. Então, seria basicamente essa parte aqui da Previdência Social. Aí a gente entra agora do ISS. Bom, vamos lá. O ISS é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né, que a gente conhece muito como o ISS. Ele está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 156, inciso 3, parágrafo 3º, e ele veio pela Lei Complementar 116 de 2003, que ele traz o seguinte no artigo 3º, que é devido no local do domicílio do prestador. E aí existem as exceções a regras que estão nos incisos seguintes, que seria a parte de construção civil, limpeza, que aí vai depender muito da situação onde ele vai ser devido.
o local onde ele está prestando serviço. Mas o advogado, ele é devido no local onde ele está domiciliado. Se for São Paulo, vai ser no município de São Paulo, Barueri e assim por diante. Aqui em São Paulo, a gente tem a parte dos autônomos, né? O autônomo, dentro do município de São Paulo, de acordo com o artigo 146 do regulamento do ISS, ele ficaria isento de pagar o ISS, né? Então, o artigo 146, ele menciona, a partir de 1º de janeiro, que ficam isentos do pagamento do ISS os profissionais liberais autônomos que tenham inscrição como pessoa física no CCM, quando prestarem o serviço descrito na lista do caput. Então, os autônomos profissionais liberais, eles não pagariam. Agora, entra a outra regra, que seria a sociedade de uniprofissionais. Se ele estiver na sociedade de profissionais, que seria o seguinte, considera a sociedade de profissionais aqueles cujos profissionais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestem serviço de forma pessoal em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal nos termos da legislação específica, ele entraria na sociedade de profissionais, que é o considerado sociedade de uniprofissionais. E aí, o recolhimento dele vai ser com base, o valor que seria aqui, para esse contribuinte, é 5%, e vai ser por mês, né, por cada profissional, R$ 286,35 por profissional, 1909,03, 5% sobre esse valor, vai dar R$ 286,35 por profissional e recolhimento trimestral. Agora, não poderia aplicar a sociedade de uniprofissionais, que vai se excluir desse regime. Então, ele vai se excluir quem tenha como sócio pessoa jurídica. Então, se tiver na sociedade, pessoa jurídica não pode. Eles sejam sócios de outra sociedade, também não pode. E desenvolve atividades diversas daquela que esteja habilitados. Então, por exemplo, se tem na sociedade advogado, contador e engenheiro, já não poderia também. Tem o sócio que delas participe tão somente para aportar capital ou administrar, também não pode. E explore mais de uma atividade de prestação de serviços. Terceirizem ou repassem os serviços relacionados à atividade da sociedade. E se caracterizem como empresárias, aí também não pode. Então, essas regras são as regras de que não poderia sociedade de uniprofissionais. Basicamente, seria essa situação. Inclusive, essa semana, esses dias, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça, né, que uma sociedade uniprofissional tinha sido desenquadrada pela prefeitura, mas conseguiu o reenquadramento, porque a prefeitura não conseguiu comprovar que tinha outras atividades fora da sociedade de advogados. Então, eu agradeço aqui, agradeço a todos os membros e eu passo a palavra ao Dr. Luciano para falar sobre obrigações acessórias. Muito obrigada a todos. Obrigado. Parabéns, doutora Edna, pela explanação. Parabéns aos meus colegas que me antecederam, doutora Adalberto, doutora Laura, dia 5º. Obrigado ao doutor Islam por nos ajudar nessa condução desse evento. Sem eles, praticamente não daria certo aí, né? E todos aqueles que nos assiste, boa noite. Vamos lá, falar um pouquinho também dessa parte, né, de obrigações acessórias, que quem não é da área aqui já deve ter, até chegar aqui, já deve ter perguntado, nossa, que complexidade é tudo isso, né? Quantos tributos, ou melhor, quantos impostos e contribuições, a complexidade do cálculo, mas o fisco também acha isso, né? O ente que fiscaliza, ele também acha que é complicado tudo isso. O nosso sistema tributário é complicado. Então, ele lança de mecanismos para controlar o contribuinte. Através dessas obrigações, ele faz o controle da arrecadação, da fiscalização do erário público, né? Minha crítica aqui, não que não deva o fisco lançar a mão desses mecanismos, essa quantidade, tão complexo é o tributo, quanto complexo é
as obrigações acessórias e quantidades delas, né? Não que o fisco não deva fazer isso, mas a minha crítica aqui, até por um desabafo que trabalho na área, é pelo número de obrigações que o contribuinte tem que passar para o fisco, gera um custo enorme para nós contribuintes, empresários, né, que despende de horas de trabalho para fazer todas essas informações, entregar, transmitir, baixar programas e assim vai. Bom, vamos lá falar um pouco de cada uma. Também tem a pretensão aqui de esgotar todas as informações de cada uma pelo tempo. Vamos dar ênfase aqui do Simples Nacional, até porque, como foi dito pelo doutor Adalberto, as empresas, os escritórios, o prestador de serviço da advocacia hoje, a maior parte deles está sob o regime de tributação do Simples Nacional, né? Então, a primeira delas aqui, talvez a mais importante, ou não, grau de importância, mas é que tem que tomar bastante cuidado, todos os meses ela vai incidir essa obrigação, é o PGDAS, né? Que chama o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, né? O que vai... essa declaração ela está dentro do módulo do Simples Nacional, ela é informatizada lá dentro da página do Simples, ou melhor dizendo, está dentro da página do Simples, não precisa baixar nenhum programa. Esse período de entrega é mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente que ocorreu o fato gerador do faturamento, né? E o que basicamente vai ser informado o faturamento e o anexo daquele faturamento, no nosso caso, prestação de serviço de advocacia, o anexo 4. Basicamente é essa informação, transmite a declaração e o momento que foi transmitido, ele vai liberar o documento de arrecadação do Simples Nacional. Somente se paga o Simples através desse documento, não se preenche nenhum outro programa, somente depois de transmitido o PGDAS. Importante também que essa declaração não tem uma condição. Foi feita a opção pela tributação do Simples, todos os meses vai ter essa obrigação, independente de ter faturamento ou não. Não houve faturamento, entregou, informou zero e transmite-se sem problema nenhum, não vai gerar o documento de arrecadação, né? Não transmitindo, mesmo não havendo faturamento, vai incidir multa por falta de entrega do documento, que hoje está a 2% do valor devido do imposto por falta de entrega ou entrega em atraso. Depois do PGDAS, uma outra declaração também dentro do Simples Nacional é a DEFIS. A Declaração de Informação Socioeconômica e Fiscal. Essa é bem mais complexa, né? O período dela é anual, tá? Até o dia 31 de março do ano subsequente, do exercício anterior. Excepcionalmente, no 2020, por conta da pandemia, foi prorrogada para o dia 30/6, né? Também é um módulo dentro do PGDAS que vai inserir essas informações. Então, era dividida algumas declarações sociais do escritório, do contribuinte ali, que algumas informações sociais, que podemos dar exemplo, quantidade de empregados no início e no fim da declaração, daquele exercício, né? Participação dos sócios no capital, rendimentos dos sócios, e algumas outras informações sociais.
as fiscais, saldo de contas bancárias, no início e no fim do período, despesas, né? Então, essa declaração era mais complexa do que o PGDAS, é uma vez ao ano. Não entregando, não vai haver incidência de multa, porém, o PGDAS, que é aquele documento de arrecadação, ele não vai ser liberado até que se envie a DEFIS, né? Então, não tem forma de seguir com o PGDAS se não entregar a DEFIS, que é a Declaração Social e Socioeconômica, né? Aí nós temos a DIRF, né? Que é uma declaração de imposto de renda retido na fonte. O que é essa declaração? Ela tem o objetivo de informar para a Receita Federal os rendimentos pagos a pessoas físicas e o imposto ou contribuições retido, né? Quem entrega essa declaração é a fonte pagadora, aquele que fez o pagamento, né? Eu fiz o pagamento, o beneficiário, nesse caso, eu vou reter, se houver imposto, eu vou reter do beneficiário, vou recolher os cofres públicos. Nesse caso, eu vou ter que entregar a DIRF, informando o CPF de quem recebeu, o valor recebido e o imposto retido na fonte, né? Exemplo muito clássico dessa declaração clássica, ou melhor, um exemplo são os rendimentos de trabalho assalariado, que é formado por CPF, por funcionário, lá na DIRF, e justamente essa declaração, a DIRF, que ela faz o cruzamento com a declaração de imposto de renda pessoa física, né? O período é anual, entrega até 28 de fevereiro do ano seguinte, ocorrência do fato, né? E caso não o atraso da entrega ou não entrega, vai incidir também multa, né? Essa multa são frações por mês, de acordo com o tempo de atraso, e está aí também em torno de 2% e tem um escalonamento de multas. Nós também temos essa obrigação, que é a DCTF Web, né? O que é a DCTF Web? É a declaração de débitos referentes tributos previdenciários, federais previdenciários e as outras entidades. Só previdenciárias e entidades terceiras, que é aquele sistema S, né, da Previdência Social. Embora as empresas do Simples, elas são obrigadas a DCTF Web, né, atualmente ainda não foi iniciado o prazo de entrega. Quer dizer, já iniciou um tempo, já foi suspenso agora por um tempo indeterminado, não tem uma data para iniciar essa declaração para as empresas do Simples Nacional. Então, como eu disse, essa declaração só se destina a informar contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento de trabalhadores e as de terceiros. É gerada a partir, essa declaração, ela tem mais um outro modo, ela é gerada a partir do E-Social, né, e da EFD REINF, que a gente vai falar mais um pouco abaixo, que eu vou falar mais um pouco aqui na frente. Então, a DCTF Web ela só vai ser enviada depois que duas declarações que se juntam e é enviada para a Receita Federal essa declaração. O período dela é anual, né? Desculpa, o período dela é mensal, né? Todo 15 do mês seguinte, né, do fato. Existe o período anual, que é só para aqueles do 13º salário, que é entregue até o dia 20 de dezembro. Né? Também vai haver multa por falta de entrega, de acordo com o tempo aí que for, quantidade de atraso de dias, meses, tem a multa. Né?
como eu falei, nós temos também a EFD Reinf, que é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Também, né, embora também obrigada pelo Simples Nacional, porque as empresas tributadas pelo Simples, ainda está em stand-by. Ainda não, a Receita Federal ainda não iniciou para esse grupo de empresas a data para início da entrega, né? Ficou também por tempo indeterminado, né? Foi suspenso aí para essas empresas, talvez por algumas adaptações nos sistemas, né? Então, essa aqui também é previdenciária, mas ela está destinada a informar as retenções das contribuições do PIS, da COFINS, da CLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, dos tomadores de serviço, né? Naquelas empresas em que eu tomei serviço, o beneficiário tomou serviço, dependendo do serviço, existem as retenções dessas contribuições que eu mencionei, PIS, COFINS, imposto de renda, né? Então, aqui é para pessoas jurídicas. Quando eu tomei o serviço de outra pessoa jurídica, eu fiz a retenção do tributo, lá da contribuição, então eu vou entregar a REINF, dizendo quem foi a pessoa jurídica, o valor pago e o imposto retido, né? O período dela também é mensal, né? Após o mês seguinte, até o dia seguinte do mês, o 15º dia do mês seguinte ocorreu o fato, né, do pagamento, o contribuinte deve estar entregando a EFD Reinf, né? Justamente a das retenções para outras pessoas jurídicas, são várias delas, né? Então, nós temos também, para as empresas do Simples, a GFIP, né? GFIP, que é a guia do Fundo de Garantias e as informações também para a Previdência, né? São uma declaração que é destinada a informar só valores do Fundo de Garantia dos trabalhadores e as informações da Previdência Social. No momento que emite na verdade, é um arquivo digital, né, através do sistema de folha de pagamento, se condensa todas as informações ali do Fundo de Garantia, das contas de cada funcionário e a Previdência da Previdência Social, envia esse arquivo para a Caixa Econômica Federal, um sistema que se chama Conectividade Social, para a Caixa Econômica Social, e é gerada a guia do Fundo de Garantia, né? Só a partir do envio da GFIP, CFIP, que é gerada a guia do Fundo de Garantia. O período também é mensal, até o dia 7 do mês seguinte, do fato gerador da folha, e é através desse sistema da Caixa Econômica Federal, que chama o Conectividade Social. Esse sistema já está sendo substituído, né? Algumas empresas que já estão entregues, ou várias delas, ou algumas que não são do Simples, que já entrega a DCTF Web, esse sistema a DCTF Web já substituiu o Conectividade Social, né? Nós temos também a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ela é entregue pelos empregadores, somente aqueles empregadores, né, que têm funcionários. Será entregue anualmente também, e essa RAIS, ela é basicamente as informações de admissão, demissão, período anual de salários, né? A movimentação salarial do funcionário, férias, né? Quais os vínculos que o empregado teve ao ano, que tipo de contrato de salário,
mesmo que o empregador não tenha funcionário naquele ano, ele deve entregar a RAIS de forma negativa, e todo o ano, aí mais ou menos, não tem às vezes data fixa, mas é sempre mais ou menos dia 17 de abril, até 17 de abril do ano seguinte. Né? Essas declarações aqui são as que, são as declarações que as empresas tributadas pelo Simples Nacional, elas devem estarem atentas às suas entregas. As PGDAs e DEFIs, independente de uma condição, elas vão ser entregues no momento que houver a opção pela tributação do Simples, essas vai ser sempre entregue. As outras dependem de alguma condição se houve retenção ou não de imposto e dessa parte. Vou passar rápido aqui para as empresas do lucro presumido e do lucro real, né? Também tem algumas declarações que algumas se confundem com as do Simples, mas que seria a mesma, melhor dizendo, com as do Simples, mas outras não. Né? Nós temos a DCTF, né? Que também é uma declaração de tributos federais, onde vai ser informado os pagamentos do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social, do imposto de renda retido na fonte, do PIS, do COFINS, do IPI, todos os tributos federais, eles são informados da DCTF, os pagamentos, né? Não a forma de cálculo nem nada, mas o DARF que gerou o pagamento vai ser informado na DCTF, com várias informações ali dentro. O período dela também é mensal, deve ser apresentada até o 15º dia útil do segundo mês subsequente, né, ao que ocorreu o pagamento, o fato gerador daquele pagamento. Também a multa por falta de entrega, né, ou alguns dados incorretos, também gera multa na DCTF. Hoje está 2% ou a fração do tempo que ficou em atraso, sobre os valores dos tributos devidos. Né? Nós temos a DESUP, né, que é a Declarações das Sociedades Uniprofissionais, que é daqui da Prefeitura do município de São Paulo. Como a doutora Edna falou, aqui o ISS dos profissionais, esses profissionais uniprofissionais, essas sociedades que são, por exemplo, só advogados, são recolhidos pelo número, né, não pelo faturamento, mas pelo número do profissional, quantidade de profissionais do escritório. Então, para que esse tipo de sociedade ela permaneça nesse benefício, né, do município de São Paulo, ela deve entregar essa declaração de sociedades uniprofissionais, para verificar se essa sociedade atende ou não às condições estabelecidas pelaquela lei que obriga. Né? É justamente só para ver se está dentro, se o fisco vai verificar se essas sociedades atendem os requisitos da lei. O período dela também é anual. Esse ano está entre 15 de junho a 30 de dezembro a entrega da DESUP. Né? Nós temos também uma contribuição que se chama EFD Contribuições, né? Isso está dentro do módulo que se chama SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal, que é um sistema bem complexo aí de informações, mas são arquivos que são gerados através de um sistema onde vai ser informado a parte de cálculo PIS e COFINS e mais as receitas de cada mês. Bom, e gerar multa também, é que essas declarações aqui elas são mais complexas, mas como são
mais para as empresas do lucro presumido ou do simples ou do lucro real, eu não vou atentar muito a ela. Só vou colocar aqui que existem essas declarações, até para não perder muito tempo também. Então, temos a EFC, que é a escrituração contábil digital, também vai no módulo do Simples Nacional, que substituiu a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Que também vai no módulo SPED. Desculpa, falei do Simples, mas no módulo SPED, que é o sistema que recebe os arquivos digitais da Receita Federal. Temos a ECD, aliás, que são os livros digitais, né? De todo o livro contábil, fiscais, é gerado um arquivo e transmitido para a Receita Federal. Isso é monitorado full time pela Receita, tem toda a escrituração lá de cada empresa, principalmente das que são tributadas pelo lucro real. Todos os livros auxiliares aí da contabilidade vão em arquivo digital para a Receita Federal. Para não estender bastante, já passei bastante do tempo, são basicamente essas declarações, dá para fazer um tema só de declarações ou de obrigações acessórias, né? Então, é isso que eu tinha que passar. Agradeço a comissão por essa oportunidade, a OAB do Tatuapé também, que nos apoia bastante na nossa comissão. E passo a palavra ao meu colega aqui de comissão, doutor Rodrigo, e boa explanação, doutor. Obrigado, boa noite a todos, obrigado, doutor Luciano. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil, né, a gente resumir uma matéria tão complexa como esta, né? Mas eu também gostaria, antes de tudo, agradecer à nossa presidente, a doutora Rosemary Mateus, representada aqui pela diretoria, através do doutor Islan, ao nosso presidente da comissão, né, doutor Adalberto Tamura, e aos demais membros aí que estão conosco e convidados, advogados ou até mesmo contadores, enfim, que militam com a gente na área tributária aí, se tivermos. É um prazer muito grande. Sabemos que está frio, né? Então, temos a vantagem de estarmos ou em casa, ou escritório, ou empresa, enfim. Mas sabemos também que muitas vezes o tema tributário é um tema que, num primeiro momento, não atrai assim de uma forma tão imediata, né? Então, eu acho que é um privilégio aí ter todos vocês conosco, né? Bom, como eu falei, já destaquei no começo, de fato não é fácil, não me deram uma tarefa muito fácil. Acho que para nenhum de nós, né? Mas falando especificamente de mim, falar de crimes contra a ordem tributária e compliance em 5, 7 minutos, de fato não é algo muito simples, né? Mas eu vou tentar usar aqui todo o meu poder de sintetização, que não é muito comum de nós advogados, né? Mas para expor e deixar uma mensagem, eu acho que a mensagem principal que tem que ficar é no sentido de termos, sem querer ir para o final, mas já adiantando um pouco a mensagem final, é no sentido de termos, de fato, os nossos escritórios devidamente constituídos. Eu acho que, se pudéssemos resumir em uma frase simples e sintética, qual que é o objetivo da cartilha, qual que é o objetivo do que estamos falando, esse é o sentido, na minha opinião, de termos, de fato, os nossos escritórios devidamente constituídos. Bom, feita essa breve introdução, falando especificamente de crimes contra a ordem tributária, primeiro a gente tem que esclarecer um ponto, né? Sonegação fiscal é diferente de inadimplência tributária, né? Ou seja, o fato de eu sonegar um imposto deliberadamente, com dolo, é diferente de, porventura, eu não pagar um tributo, né?
por alguma questão, ou até mesmo descumpriram uma obrigação acessória ou principal, né? Sem essa vontade expressa. E nós temos que a Lei 8.137, a gente que milita na área tributária, a gente diz que assim, sempre final de ano tem aquelas pegadinhas, né? Aquelas surpresas para nós. E, apesar de ser uma lei antiga, uma lei de 1990, a Lei 8.137, ela foi publicada, para não fugir à regra das pegadinhas tributárias que temos, ela foi publicada no dia 28 de dezembro de 1990, né? Ou seja, bem no final do ano. Ela é uma lei bastante curta, ela tem 23 artigos. Nós conhecemos ela, né? Ouvimos falar dela como lei de crimes contra a ordem tributária, mas ela não é só isso, né? Apesar de ter sofrido modificações, ter artigos revogados, fato é que ela dispõe também sobre crimes contra a ordem econômica e relações de consumo. Importante ainda destacar que, se nós observarmos, e aí eu vou pedir para a doutora Vanessa, que está gentilmente nos auxiliando, se puder ir para o próximo slide, doutora, só para eu fazer um paralelo, por gentileza. Isso, perfeito. Tá com um pouquinho de delay, mas só para pontuar. Importante o seguinte, se nós observarmos o artigo 1º e o artigo 2º, são em torno aí de 18 verbos, né? Então, uma rápida pincelada, omitir informação, no inciso 1, falsificar ou alterar nota fiscal, inciso 2, elaborar, negar ou deixar de fornecer, inciso 4 e 5, o artigo 2º e seus incisos, respectivamente, falam de fazer, deixar, exigir, deixar de aplicar, tudo relacionado ao universo tributário. Entretanto, importante a gente destacar que tudo isto, todos estes incisos, vão se voltar ao principal, que é justamente o que está no caput do artigo 1º, que é suprimir ou reduzir tributo. Ou seja, essa, de fato, tem que ser a intenção, né? A gente fala que é um dolo específico, né? Esse tipo penal trazido por essa lei, ele exige o resultado, né? Então, a gente fala que é um crime material, né? Ele, em regra geral, se a gente observar todos os incisos que estão listados nos artigos 1º e 2º, são crimes comissivos, né? Uma exceção a isso, a gente poderia dizer que é o próprio inciso 1 do artigo 1º, que fala de omitir informação. Já não é um crime comissivo, é um crime omissivo, né? Nós temos que ela é uma ação penal pública, é um crime, na verdade, que está condicionado a uma ação penal pública incondicionada também. E aí, para nós, como advogados, indo para a prática, no que se refere a nós, do porquê, né, constituirmos um escritório, basicamente funciona assim, em termos de procedimento. Nós temos que, uma vez identificado pelo agente fiscal, seja ele federal, estadual ou municipal, ele vai lavrar um auto de infração. Neste auto de infração, ele pode, no decorrer do auto, já oficiar a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Aqui em São Paulo nós temos ali na Avenida Indianópolis, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ir lá. Que é uma delegacia especializada, que ela vai, de fato, verificar se estão preenchidos os requisitos para enquadramento no cometimento de crime contra a ordem tributária. Fato é que antigamente tinha-se aquela discussão, olha, em que momento eu posso considerar a representação, né? Em que momento pode haver a denúncia? Aí, através de um voto da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, ficou entendido que só pode haver isso após a constituição definitiva do crédito. O que isso significa para nós? Significa o seguinte, só há que se falar
digamos assim, no encaminhamento do processo criminal, com oferecimento da denúncia, uma vez que está constituído o crédito tributário, ou seja, não há que se falar mais em recurso, primeiramente, né, na ordem, impugnação, recurso ordinário, recurso especial, ou seja, tem que se seguir todo o processo administrativo até a sua constituição final. Nós temos, fazendo aí um paralelo, nós temos os artigos 134 e 135, e aí, doutora Vanessa, por gentileza, eu vou pedir para a doutora retornar ao slide anterior, se possível. Isso, obrigado, doutora. Nós temos o seguinte, os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, eles falam da responsabilidade tributária de terceiros, né? Então, ali nós temos sócios, nós temos gerentes, enfim. O foco aqui, nós estamos falando da responsabilidade criminal de acordo com o artigo, ou melhor, Lei 8.137 de 1990. Um paralelo importante, aí só para pontuar, nós não colocamos nos slides, mas nós temos a própria Lei 8.137, ela traz um artigo, que é o artigo 11, que fala que todo aquele que concorrer para o cometimento do crime pode ser responsabilizado, na medida da sua culpabilidade. E aí tem uma discussão que eu não quero trazer aqui, porque não é objeto, não temos tempo para isso, mas como medir essa culpabilidade? Mas fato é que qualquer um que concorrer para o cometimento daquele crime pode, de fato, ser responsabilizado. Nós temos também um entendimento jurisprudencial, no sentido de que com o pagamento, né, a extinção da punibilidade, ou seja, o que isso significa? Vai ter o processo administrativo, crédito tributário definitivamente constituído, processo criminal iniciado, o pagamento extingue a punibilidade no âmbito criminal, né? Nós temos aí, já finalizando aqui essa parte de crimes, nós, apenas para pontuar, vez ou outra a gente acaba sendo surpreendido com algumas decisões, né? Então, final do ano passado, nós tivemos uma decisão no âmbito do STF, em dezembro, como eu falei para vocês, sempre temos surpresas no final do ano, do ministro, ou melhor, de uma decisão do Pleno do STF, através do ministro Roberto Barroso, que foi o relator, na verdade, que foi um recurso ordinário em habeas corpus, que, só para pontuar o número, é 163334, e ele considerou lá, na minha visão, uma decisão que pegou todos de surpresa, enfim, mas no sentido de um contribuinte que fez a declaração do tributo e, mesmo assim, ele foi enquadrado no cometimento de crime, ou seja, ele declarou o tributo. Então, tecnicamente, o que se entendia é que com a declaração suprimia-se o dolo, porque ele não omitiu, né? Mas, enfim. Doutora Vanessa, por gentileza, avance 2 slides. Vou pedir para a doutora avançar e prometo não ficar fazendo mais essa lambança de slides. Isso, doutora. Bom, falamos de crime, agora atrelando compliance, né? Eu diria que, assim, no Brasil é relativamente nova essa matéria de compliance. E aí nós, colegas, podemos estar nos perguntando, né? Mas o que compliance tem a ver com o meu escritório, enfim, seja ele pequeno, médio ou grande, essa pergunta pode ficar. Mas eu diria assim, a gente parte da premissa que compliance, de fato, basicamente, se a gente fosse resumir, conforme está aí logo na primeira linha, né? O cumprimento de obrigações, né? To comply. Então, eu estou cumprindo obrigações, eu estou adequado, né? Eu sigo os controles, né? Ou seja, eu posso dizer que, seja um escritório pequeno, médio ou grande, a gente observa, conforme
os slides que foram trazidos pelo Dr. Adalberto logo no início, a tendência é aumentarmos cada vez mais, ou seja, os profissionais que antes trabalhavam de forma não constituídas do ponto de vista jurídico enquanto sociedade, estão cada vez mais passando a estar constituídos, até porque nós sabemos, né? A Receita, cada vez mais, com o uso da tecnologia, ela tem utilizado sistemas de cruzamentos de informações muito amplos, né? E muito eficazes, né? A gente fala do T-Rex, enfim, são sistemas que nós temos informações que a Receita utiliza, o ARPIA, enfim, justamente para cruzar, né? O doutor Luciano fez aí uma explanação de uma série de obrigações e uma série de informações. Por que isso? Justamente para haver o cruzamento de informações, né? Então, no Brasil, compliance significa, né, um conjunto de leis de âmbito administrativo, civil e penal aplicadas às empresas para garantir a integridade do negócio, né? Doutora Vanessa, por gentileza, avance um pouquinho para o próximo slide. Isso, né? Então, para que ser compliance, né? E o compliance num escritório pequeno, por exemplo, pode se dar até mesmo com o cumprimento de uma obrigação de um escritório, ou melhor, eu contratando um escritório de contabilidade via outsourcing, enfim, um escritório externo, eu não preciso ter um departamento interno, né? O doutor Adalberto sabe bem disso, além de advogado especializado na área tributária, também tem escritório de contabilidade, mas justamente por quê? Para esse escritório ser o cumpridor das minhas obrigações e eu não ter nenhum entrevero por conta disso, digamos, né? Só falando rapidamente, por que compliance, né? É interessante que, assim, eu digo que é relativamente novo, porque, basicamente, ele se origina, né? Se a gente for buscar um marco originário, digamos assim, por conta de uma lei originária nos Estados Unidos, no ano de 2002, nós chamamos ela de Lei SOX, mas, na verdade, é por conta de Sarbanes-Oxley, que foram os que criaram essa lei, que foi sancionada pelo Congresso nos Estados Unidos, e o que originou isso foram uma série de escândalos por parte de algumas empresas, que eu posso falar aqui porque é público, né? Não tem sigilo quanto a isso, a Xerox, Arrow, ou seja, verificou-se lá que, de fato, os dados informados por essas empresas não estavam adequados, né? E aí surgiu, de uma forma bastante forte, a figura do compliance. Nós temos aqui no Brasil, já concluindo, já vi que eu extrapolei meu horário, eu falei advogado, a gente acaba falando muito, mas já vou concluir. No Brasil, eu destacaria, acho que a gente poderia destacar aqui para nós, como advogados, no sentido de cumprirmos as nossas obrigações, a Lei Anticorrupção, que é a 12846, de 2013, e trazendo aqui para a nossa realidade, Estado de São Paulo, né? Nós temos, em São Paulo, foi publicado em 2018, eu lembro que estávamos lá, doutor Adalberto, doutora Ivone, não sei se está nos assistindo, e a doutora Edna também, estávamos lá no prédio ali da Secretaria da Fazenda, ali na Rangel Pestana, quando foi anunciada a Lei nos Conformes, né, que é uma lei de 2018, que basicamente fala de conformidade, ou seja, ter o contribuinte conforme com o cumprimento da legislação. Vou pedir para a doutora Vanessa, por gentileza, avançar. E aí é um pouco já do que eu pontuei, né? Por que compliance? Por que eu vou estar conforme? Por que eu vou ser cumpridor? Né? Primeiramente, para dormir com a cabeça tranquila, digamos assim, no travesseiro, né? Já temos muitas preocupações como advogados, com o cumprimento dos nossos prazos. Mas segundo, e aí outros pontos, né, tecnicamente falando, reduzir perdas financeiras, seja com lavratura de auto, multa e tudo mais. Preparar a empresa para situações de crise, favorecer a defesa da empresa, e ou colaboradores em caso de investigação externa com aplicação de multa sancionadora ou prisão. Eu vejo, e aí já encerrando em definitivo, eu vejo que é positivo nos apresentarmos para os nossos clientes como tendo um escritório,
devidamente constituído, demonstra que somos, de fato, adeptos do compliance, nós podemos, inclusive, transparecer isso para o cliente. Eu não vejo como um custo ou uma burocracia, eu não vejo dessa forma, eu vejo como um ganho para estarmos mais adequados em termos de competitividade, em termos de mercado, em termos de trabalharmos aí sem termos demais preocupações do que, de fato, atendermos os nossos clientes da melhor forma possível. Bom, de forma bastante resumida aí, né, correndo, até falando com um pouquinho de rapidez, peço desculpas aí aos nossos colegas que estão nos assistindo, mas é isso, e eu passo a palavra para o nosso presidente, o Dr. Adalberto Tamura, para dar sequência na exposição. Obrigado, Dr. Rodrigo, Dr. Luciano, Dr. Giaquinto, doutora Edna e doutora Laura aí, pela excelente explicação e o apoio nesse projeto, né, na nossa comissão. E aqui, para finalizar a apresentação, a gente apresenta aqui alguns casos práticos, que na cartilha tem muitos outros, né? Então, nesse primeiro exemplo, é para um faturamento mensal, né, médio mensal de R$3.000. E aí, na coluna 1, né, é a situação do advogado ou advogada autônoma, né, somente a parte do imposto de renda, dá aí a alíquota efetiva, né, 3,17%, e já na coluna 2 e na coluna 3 é o mesmo comparativo de valor aplicado à sociedade de advogado no Simples Nacional e lucro presumido. Nesse sentido, não compensaria a constituição de uma sociedade, porque a carga tributária na pessoa física é menor. Tá? Esse aqui é o exemplo 1. Por favor. Esse aqui é um segundo exemplo, né? Na cartilha tem outros também, né? Aqui já partindo por uma faixa mensal de R$10.000. Então, na primeira coluna, o advogado autônomo, só na parte do imposto de renda, já dá aí uma alíquota efetiva aí de quase 19%, né? R$22.000. No mesmo comparativo, na coluna 2, o Simples Nacional, né? Já aplicado todos os tributos, né, que comentamos, né? Resumidamente, 4,5%, R$5.400. E num comparativo, na coluna 3, lucro presumido, considerando nesse exemplo, pessoal, o regime tributário lucro presumido na cidade de São Paulo, aplicado ao regime especial, que a doutora Edna comentou, né? Aqui nesse exemplo, para 2 advogados, tá? 2 sócios, né? E aí, nesse mesmo exemplo, R$15.000 a tributação a lucro presumido. Ou seja, numa faixa de faturamento médio mensal de R$10.000, compensaria a modalidade regime tributário Simples Nacional, que é a coluna 2, né, na forma de sociedade de advogados, seja sociedade pluripessoais ou unipessoal. Por favor. Aqui já uma faixa de R$30.000, médios mensais, né? Também a coluna 1, a alíquota efetiva do IR, vocês percebam que já sobe para quase 25%, né? Então R$88.000 aí ao ano, né, de imposto de renda. No mesmo comparativo, na forma de sociedade simples, R$24.300, ou seja, né, muito menor. E no lucro presumido, R$43.000. Ou seja, nesse exemplo também compensaria o Simples Nacional, que muito bem colocou o Dr. Luciano, né, nas obrigações acessórias, né? O nosso enfoque foi maior no Simples Nacional, que é a maior categoria, né, das sociedades de advogados hoje, né? Por favor, doutora. Aqui já numa faixa, já no escritório, já com faturamento de R$150.000 mensais, né? Na pessoa física, o imposto já quase 27%, somente de imposto de renda, né? 484.000, versus a sociedade Simples Nacional também, né? No regime Simples Nacional, já numa alíquota efetiva de 11,79%. Né? Aqui eu estou falando um pouco mais rápido, né? Para a gente resumir, né? Não vamos entrar nos detalhes do cálculo, né? O objetivo é simplesmente mostrar que o advogado, a advogada tem opção, né, de atuar de forma autônoma, né, na pessoa física, ou na modalidade das sociedades. E nesse caso,
O Simples Nacional, ele tem aí uma tributação, uma alíquota efetiva aí de quase 12%, versus o presumido aí a 13,32%, tá? E por último, no nosso exemplo, né? Aqui já o cenário inverte, né? Percebam que na coluna 1, né, num faturamento médio aí de R$300 mil mês, né, daria 3.600.000 ano, já a pessoa física 27 e quase 27,5% de imposto de renda, né, quase já o teto do imposto de renda, né, R$980 mil. O Simples Nacional já numa alíquota efetiva de quase 17%, né, então resultando aí em R$608 mil. E nesse caso, a figura já se inverte, né? A sociedade de advogados, ela, no lucro presumido, tem uma tributação menor que o Simples Nacional. Então, ela já tem aí uma alíquota efetiva, claro, considerando o exemplo do regime especial, né? Em São Paulo, nesse exemplo também com 2 sócios, uma alíquota efetiva de 13,93%, quase 14%. Ou seja, é melhor o lucro presumido. Lembrando que a sociedade de advogados tem 2 momentos de escolha do regime tributário, né? Que é na constituição, ou seja, na abertura, né, dessa sociedade de advogados, ou somente no exercício seguinte, ou seja, no mês de janeiro do ano seguinte. Por favor. Na cartilha vocês vão verificar outros exemplos também, tá? Bom, o objetivo desse nosso trabalho, que a gente sintetizou numa breve apresentação aí em 1h30, né? É um tema muito complexo, tributário, né? É um tema sempre complexo, né, caros amigos? Mas a gente procurou, nessa cartilha, trazer uma forma mais simples, né, e resumida, né, de tratar os tributos dentro da advocacia, né? Então, nosso objetivo foi esse, né? E também uma opção aos advogados e advogadas, como comentamos, né, da escolha, né? A escolha de legalizar, como bem o doutor Rodrigo comentou, né? Formalizar, muitas vezes, né? A gente sabe que existem ainda alguns advogados e advogadas que ainda não se legalizaram, né? Então, na pessoa física tem lá um passo a legalizar, seja no imposto de renda ou no INSS, né? E tem a opção também de constituir a sociedade de advogados, inclusive de forma autônoma, ou seja, sozinho, sem a necessidade de 1, 2 ou mais sócios, né? E um ponto importante também que a gente finaliza é a questão do tema tributário, que é um tema muito atuante, né? Então, ele é atualizado dia após dia. Então, nessa reforma, reformas tributárias, inúmeros projetos, nessa pandemia, muitas mudanças, né? Então, a área tributária é uma área bem dinâmica. Então, é importante que sempre, né, os profissionais, os advogados e advogadas, né, acompanhem a legislação. E eu aproveito também para registrar aí um grande agradecimento, né, também aos advogados e advogadas da nossa comissão que não estão aqui presentes nessa apresentação, né, que é a doutora Ivone André Ferreira, né, por motivo pessoal não pôde estar aqui de viagem, né, mas sempre nos apoia, né, em todos esses projetos que a gente tem efetivado nesses meses aqui de pandemia, inclusive, né? Também aos advogados, né? A doutora Camila Talão, né? Que participou desde a primeira edição da cartilha, não pôde estar nessa apresentação, mas muito efetiva na comissão. A doutora Ednei Andrade, né? Que está ali no Facebook, já fez um comentário para a gente, né? Também muito atuante, né, em todas as nossas reuniões semanais, né, também. A doutora também Silvia Gonzaga, também participou desde o primeiro evento. Hoje ela está em outro estado, né, no Mato Grosso, mas sempre, né, presente aqui nas nossas reuniões, presente também no Facebook, deu um oi para a gente, muito obrigado, né. Também a doutora Cristina Furuia, né, presente também na segunda edição da cartilha, né, ao doutor Alexandre Felício e também ao doutor Luiz Martim, né, que a gente vem trabalhando bastante aí nesses projetos. Então, apesar de não estarem aqui nessa apresentação, né, fazem parte aí desse projeto, fora os membros já mencionados, né, na primeira e segunda edição dessa cartilha, e um agradecimento especial, né, à nossa querida
vice-presidente, doutora Rosimeire Mateus, que tanto nos apoia, né? Seja na nossa comissão, como em todas as demais comissões. E eu lembro muito bem que ainda na gestão anterior, né, na primeira versão da cartilha, a gente estava lá naquelas reuniões semanais, né, com a doutora Ivone e a doutora Rose, né, tanto nos apoiou, na época ela era vice-presidente, né, e apoiou bastante esse projeto também, né, como sempre nos apoia em todos esses projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, nossos agradecimentos especiais, né, à nossa querida presidente e a todos os membros da diretoria, né, o doutor Kojorowski, né, sempre também nos apoiando, a doutora Valéria, né, Teles Rossati, né, sempre nos apoiando com a agenda, né, e tudo mais, né, a doutora Andrea Decker, o doutor Sérgio Islan, sem dúvida, né, desde do ano passado, né, doutor Islan, o QR Code da cartilha, que trabalho que deu, né, para a gente colocar no ar o QR Code dessa cartilha digital. Então, muito obrigado. E eu passo agora a palavra à doutora Edna Dias, né, para organizar algumas perguntas, né, e alguns comunicados, tá? Doutora Edna, por favor. Obrigada, doutor Adalberto. Bom, temos aqui uma pergunta, e antes de fazer a pergunta, eu gostaria de convidar aos demais colegas, né, que queiram participar das nossas reuniões semanais. Nós costumamos fazer nossas reuniões às 20 horas, né, de quinta-feira. Essa semana não tem, porque a gente teve o nosso webinar. E também para membros que quiserem entrar na nossa comissão de direito tributário, serão muito bem-vindos, né? Nosso último integrante foi o doutor José Paulo e a doutora, acho que se não me engano, a doutora Carolina, mas está aberto, né? E assim, nosso grupo é muito atuante, eu acho, né? E assim, são pessoas maravilhosas, né? Eu fui muito bem acolhida pelo doutor Adalberto, pelo doutor Rodrigo, né? Que eu comecei ano passado. Depois eu fui conhecendo esse time. Para mim é um time, uma família, né? Muito valorosa, né? Então eu gostaria de agradecer, e gostaria de agradecer em especial o doutor Vinícius, que está nos apoiando, né? Ele não apareceu aqui no Face, mas ele está, né, fazendo o apoio, e a doutora Vanessa, que nos ajudou bastante, né? Então, esses são os dois comunicados, e a pergunta seria o seguinte, né, para alguém do grupo responder. Se tem ideia se pode mudar alguma obrigação acessória para advogados com a reforma que poderá vir. Então, se a obrigação acessória, ela pode ter algum impacto com a reforma que virá, se alguém tem alguma ideia de como isso pode impactar nas obrigações acessórias, tá? Eu abro a palavra para quem quiser responder. Muito obrigada. Eu falei de reforma. Quer falar, Adalberto? Alô? Está ouvindo? Pode falar, doutor Luciano. Está contigo. Pela reforma, é lógico aí que a gente tem acompanhado que é inevitável que as obrigações acessórias elas não sofram bastante alterações, né? Principalmente uma das reformas que está bem em evidência, que deve surgir, que é a unificação, principalmente da contribuição do PIS e da COFINS, né, com esse novo tributo, né, que é sobre a contribuição sobre o serviço, né, como que se fala? Acabou fugindo aqui. Depois você me fala aí, Adalberto, aquela nova contribuição. Então, isso é inevitável. Então, vai diminuir algumas dessas obrigações, principalmente por conta dessas uniões de alguns tributos, ou de algumas contribuições, melhor dizendo. Então, é o que nós esperamos, que simplifique muito mais essas questões das obrigações. Eu já falei isso no início, e isso é uma loucura, obrigações acessórias, aliás, né? Então, é o que esperamos, que conforme simplifique a parte tributária, simplifique também as obrigações acessórias. E é inevitável, mudando a parte tributária, o fisco tem que se adequar ao mecanismo para controle, e isso, com certeza, deve extinguir algumas obrigações, sim, né? Isso é
é o que eu estou vendo pelas reformas, né? Tá ok? Muito obrigada, Luciano. Doutor Adalberto, quer fazer algum comentário? Doutor Jaquinto, doutor Rodrigo? Não? Então, eu passo a palavra para o doutor Sérgio Islan, né? Agradeço por tudo que o senhor, né, ter conseguido nos levar a esse final. Muito obrigada e passo a palavra ao senhor. Gratidão. Muito bem, olha, eu só tenho a agradecer. Realmente fiquei muito entusiasmado com a atividade. Parabenizo a toda a comissão, em nome do Dr. Adalberto, mas é uma comissão muito atuante, porque não só vocês elaboraram, estão elaborando, né, esse manual já foi feito, mas também o fato de todos vocês participarem desta atividade, cada um contribuindo com seu conhecimento, isso é fantástico, né? Fazer com que uma comissão trabalhe dessa maneira tão sincronizada, né, em função e em benefício para a advocacia. Então, em nome da doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, a nossa presidente, de toda a diretoria, eu agradeço a participação de todos, agradeço o empenho, o trabalho, e espero que este trabalho continue se multiplicando cada vez mais, né, vocês e os que virão depois de vocês, para que nunca termine, né? Nós passamos, mas a gente quer que as gerações continuem contribuindo com a advocacia para o bem de todos. Então, mais uma vez, parabéns. Passo a palavra para o doutor Adalberto fazer a finalização, então, desta atividade. Doutor Islan, muito obrigado, né, por tanto nos apoiar. Agradeço a todos os presentes, né, a todos que assistem pelo Facebook também, né, e principalmente aos queridos amigos, né, membros da nossa comissão, né, que tanto aí trabalham todos os dias, né? Muito, muito obrigado, né? Gratidão mesmo. E a todos os presidentes de comissões sempre nos apoiando, né? Membros das comissões, diretoria, o nosso muito obrigado, né? Em nome da comissão, eu agradeço. Muito obrigado. Até mais. Só uma coisa, esse material já foi, então, fornecido aqui no link, ele está também no Facebook e ele também vai estar no site, no novo site da OAB, que também já estaremos colocando a cartilha para que todos possam ter acesso. Isso mesmo. Vamos lá. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.